Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a alegria e a honra de ter aqui comigo a Letícia Lasmar, advogada. E o nosso bate-papo hoje é sobre Deus Erto, o Deus no deserto. Obrigada, Bibi, obrigada pelo convite. É uma honra vir aqui falar de um tema que eu gosto tanto, né? Que é Jesus, o amor que a gente tem por Ele. Então, agradeço o convite e vamos lá, né? Vamos a essa missão. É engraçado porque você me convidou através de um vídeo, né? Que eu fiz no Instagram da Fé. É um Instagram que eu tenho, onde humildemente eu compartilho a minha visão sobre fé, as minhas histórias, as minhas lutas. Eu sempre digo, gente, eu não sou exemplo, né? Eu não sou exemplo a ser seguido. Eu simplesmente vivo um amor real. Eu tenho certeza da existência desse amor. E eu tive a necessidade de falar do Deus Erto. E é engraçado porque eu nunca tinha visto essa expressão assim. E um dia Deus colocou no meu coração Deus Erto. E eu falei, meu Deus, mas por quê? Porque o deserto, ele vem de quem? Ele vem de Deus. E muitas pessoas, a gente acredita assim, eu vejo as pessoas acreditando que quando tudo tá bom, tudo tá dando certo, aquela porta tá aberta, você tem saúde, você teve uma promessa cumprida, as pessoas acreditam que isso é ter fé. E nesse momento de que tudo dá certo, na verdade você não tem fé, você tem gratidão. Agradecer quando tudo está acontecendo é muito fácil, é muito gostoso, é muito bom. Mas o mesmo Deus que te dá, Ele tira. O mesmo Deus que te abre a porta, Ele fecha a porta. E Ele te convida para caminhar no deserto. E o deserto também é lugar de plantio. E a maioria das pessoas, quando elas entram ali naquele deserto, elas pensam assim, eu não vou sair daqui. Quem me pôs nesse deserto? E aí começam as murmurações, as ingratidões. Eu não estou entendendo, Deus, o que o Senhor quer comigo. E aí o Deus já não é mais o mesmo Deus que te deu a promessa. E a diferença está em entender que o deserto também é um plano de Deus para a sua vida. Porque, sinceramente, na minha pouca experiência de vida, não sei na sua, eu nunca tive tanta fé quanto num deserto. Num deserto, você obrigatoriamente se diminui, se humilha, você rasteja e fala, Deus, eu preciso de você. Enquanto você está usufruindo da graça, da glória, você não tem essa necessidade. A gente fica mais desconectado, a gente não tem tanto momento de oração, porque está tudo bem. Agora, quando Ele te leva a caminhar dentro de um deserto, quando Ele te tira o que você ama, é você e Ele. E isso é um plano de Deus para a sua vida, porque se Ele te escolheu, se Ele falou assim, Letícia, você vai caminhar no deserto, é porque Ele acredita no meu potencial de passar por esse deserto. Algo Ele quer de mim ali. Então eu falo assim, as pessoas às vezes falam, Letícia, você tem muita fé, meu apelido na minha família é Letícia Camarote de Jesus. Porque eles falam, tudo na sua vida dá mais certo do que na dos outros. Não. Em 2020, Deus levou a minha mãe em um deserto muito profundo que a gente passou. Foram 14 meses de tratamento de um câncer avassalador. E eu assisti durante 14 meses o corpo físico da minha mãe padecer, falecer. E cada dia que a gente passava era um exame, era uma notícia pior, uma consequência pior, uma imagem pior. Mas Deus permitiu que a gente passasse aquele deserto para sermos melhores filhas, ela melhor mãe, o meu pai melhor marido. A gente pôde dar o que a gente tinha de melhor para nós todos. E aí um dia uma pessoa falou assim para mim, que pena que vocês perderam essa batalha, né? Que a sua mãe faleceu. Eu falei, não. A gente não perdeu a batalha. A gente ganhou a batalha porque o vento passou e a gente continuou de pé. E tiveram a oportunidade de serem melhores, de cada um olhar para dentro de si e ver onde poderia entregar mais. Melhorar, entregar mais. A gente tinha... Sabe o que eu fazia? Às vezes a gente fala assim, eu agradeço porque eu comprei um carro. Eu falava, Deus, eu quero te agradecer porque minha mãe só tem câncer em 3 lugares, poderia ser 6. O dia que eu me peguei agradecendo por a minha mãe ter câncer somente em 3 lugares... foi um marco temporal na minha vida de deserto.
E as pessoas, elas entendem que o deserto é um lugar para sempre, e não é. O deserto, ele cessa, o deserto, ele passa. Porém, você não pode passar pelo deserto de braços cruzados. Você precisa plantar algo enquanto está ali. Porque um dia esse deserto vai cessar e você vai colher o quê? Se você ficou igual 14 meses que eu passei nesse deserto, nessa areia movediça, o que eu colheria depois? E a gente colheu fé, a gente colheu amor, a gente colheu a mão de Deus, ela carrega a gente de uma forma, fala de onde vem essa força? Essa força vem do Senhor, não tem outro lugar. E por que eu passei por isso? Por que você passou por um deserto? Não pergunta por que ele é Deus, ele não tem que te dar essa explicação. Ele é soberano. Então, em vez de perguntar por que eu estou enfrentando esse deserto, é Senhor, me dê sabedoria, me dê força para passar desse deserto. Porque desse deserto, você vai sair melhor. Aí fui caminhando, aí tem um processo do luto, que é um processo muito difícil, mas que ele vai pegando na sua mão. Aí em 2023, eu e meu marido, a gente decidiu tentar engravidar. Nós engravidamos, natural, de gêmeos. A gente recebeu essa notícia como um sopro de vida, um sopro de alegria depois de tantas tempestades, né? Uma renovação. É como se Deus falasse assim: eu estou com vocês, ó, estou te retribuindo, né? Agora vocês vão ter um sopro de alegria. E a gente estava muito feliz e quando eu descobri a gravidez, eu lembro que eu ajoelhei no banheiro assim, falei: Deus, é seu. Consagro a ti esse filho, eu consagro a ti o meu útero. Né? Faça dele o que o senhor achar melhor. E Deus levou nossos filhos. Nós perdemos em agosto do ano passado, na véspera do Dia dos Pais. Então, perdemos não, né? Nós entregamos. Nós tivemos que, mais uma vez, entregar quem amamos. Mais uma vez, eu tive que falar, não é meu, Senhor, é seu. E passei novamente por um deserto, por um luto muito grande. Profundo. Porque é um luto de uma mãe, é um luto invisível. Mas eu penso o seguinte, respeito a minha humanidade. Fé, ela não pode ser confundida com a ausência de humanidade. Meu pai até na época me disse assim, Letícia, mas cadê a sua fé, filha? Reage. Falei, não confunda fé com humanidade. Permita-me sentir humanamente, porque nós somos filhos, nós somos falhos, nós somos humanos. Falei, me permita, isso é muito importante. As pessoas confundem ter fé, passar por um deserto, com a ausência de sofrimento, a ausência de questionamento, não. A gente tem que se pôr no nosso lugar. Nós somos filhos e nós somos humanos. E a gente questiona, a gente chora. O que difere uma pessoa de fé e uma pessoa que não tem fé? A revolta. Você tem revolta por Deus ter levado a sua mãe e os seus filhos? Não. Mas eu vivi a dor, o luto, a perda. E falo, Senhor, o que de mim eu posso melhorar para receber essa promessa? Tem uma palavra que eu acho super maravilhosa, que eu queria a oportunidade de ler aqui. É Isaías 41, 18 a 20. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Isso está aqui, não sou eu que estou falando, está na palavra. O deserto, às vezes, também não é uma fase. O deserto pode ser o seu coração. Quantas vezes nós somos terra seca? Quantas vezes nós estamos áridos? Quantas vezes a gente não tem florescido? E o florescer, ele deveria ser diário, porque nós estamos vivos, nós estamos com saúde, nós estamos com gratidão. E a gente quer colher sementes, e a gente quer colher promessas, e a gente quer colher um campo de flores, porém a gente é uma terra seca. E o que a gente tem plantado? Quais são as sementes que a gente tem jogado? O que e você não tem basta escolhido? Também jogar as sementes, precisa preparar o terreno. Como que você vai receber uma árvore, um ipê florido,
Se o seu terreno é seco, se o seu terreno é deserto. E aqui ele está dizendo, transformarei o deserto em um lago. É uma promessa. Só que enquanto você passar pelo deserto com irresignação, com revolta, com questionamentos e decidir não plantar nesse deserto porque é bom estar no lugar da derrota. É bom para o seu subconsciente ser vítima. Tadinha da Bibiana. Tudo dá errado para ela, né? Nossa, tadinha. Ah lá, perdeu a mãe, perdeu os filhos. É bom ser coitado. Mas a gente tem que decidir ter uma postura diferente. Quem caminha com Deus... É postura de vencedor. É postura de vencedor. É postura de escudo na frente. É postura de presença dele atrás. É a destra dele te segurando. Então, eu posso estar me sentindo frágil hoje, mas ele é meu pai. Eu tenho uma identidade, eu tenho uma paternidade. Eu não sou filha de qualquer pessoa. Então, ele vai me levantar. Pensa na história de Jó. Deus, quem permitiu que Jó perdesse tudo? Foi Deus, não foi o inimigo. Mas ele sabia do coração de Jó. Ele sabia, ele sondava o coração de Jó. Porque eles tinham intimidade. Porque Jó permitia que ele conhecesse. Exatamente. E Jó perdeu tudo, menos a fé. E Deus deu em dobro. Então, mas Deus vai me dar filhos novamente, para me dar em dobro? Não sei se Deus funciona dessa forma. Eu espero que ele me dê, estou fazendo o melhor para que isso aconteça, mas eu não sei a real vontade dele para mim. Mas Deus já me deu em dobro, não é filho por filho. Deus me deu em dobro todos os milagres invisíveis que ele faz para mim todos os dias. A gente não tem consciência do que acontece da guerra espiritual e do quão ele nos abençoa, e a gente nem tem noção do que ele fez por você esse dia. Do trajeto da sua casa até você gravar aqui, podem ter acontecido inúmeros livramentos. E isso é ter fé. Fé é você crer no invisível. E o deserto, ele pode ser curto, ele pode ser longo, mas o deserto, ele vai passar. O que você tem que fazer é como você vai passar por esse deserto. Todos os dias vai ser um dia maravilhoso de fé e vitória? Não. Mas o que eu posso aprender hoje nesse deserto? O que você pode dar de melhor para você hoje? A fé não pode ser exercida só num dia de festa. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento que ele transformou água em vinho. Ele foi convidado para o casamento não porque ele fazia milagre, ele nunca tinha feito. Ele foi convidado para o casamento porque ele era uma boa pessoa, as pessoas queriam a alegria dele. Lá acabou o vinho e a mãe dele falou, tá na hora de você começar. A gente convida Jesus em dias de festa, a gente costuma convidar Jesus no deserto. Por que você tem que convidar Jesus no dia de festa? Por que você tem que convidar Jesus no dia que você ganhou aquela promoção, que você casou, que você comprou a sua casa? Porque no dia que ele te chamar para o deserto, você já está de mãos dadas com ele. Você não precisa aprender a buscar ele. E fica mais leve, porque você sabe que ali existe um propósito, uma transformação. E muitas vezes o deserto dói porque a gente não se permite ser transformado. Porque a gente acha que vai tudo bem, porque a gente acha que já é o suficiente, porque a gente acha que já vive o que é bom. Mas o deserto nos convida a repensar, a rever, a parar. É como se o mundo todo silenciasse para a gente poder escutar a voz do Espírito Santo. O deserto, às vezes Deus está te falando, para. E aí vem e algo te paralisa. Para quê? Porque ele precisa que você esteja no silêncio para você ouvir a voz dele. Muitas vezes a gente está ocupado demais, a gente está reclamando demais, a gente está olhando. Eu falo assim, tudo que você olha cresce, de bom e de ruim. Então, às vezes, a gente está tão ocupado em ouvir, em focar em crescer o que está de ruim, o que não está dando certo, que você não escuta a voz dele. Ele está te chamando e você não está tendo tempo de escutar. Então, o deserto é um tempo de escuta. É um tempo que você tira a sua máscara. Ele conhece o seu coração. Quantas vezes eu falo, Senhor, eu não sei orar mais hoje, mas sonda o meu coração, porque eu quero me despir. Eu quero tirar a Letícia advogada, eu quero tirar a Letícia esposa, eu quero tirar a Letícia filha, a Letícia irmã. Eu quero somente eu
e em você? essência, em verdade. Que você veja o meu pior lado, que você perdoe o meu pior lado, porque ele existe. Ele está aqui em mim. Então, o deserto, ele é um plano de Deus para a sua vida. Ele não é uma punição. Eu não acredito que a gente sirva a um Deus que puna, entendeu? Eu acredito que a gente sirva a um pai que vai te educar, que vai te falar não, porque não vai te crescer, que vai te livrar do que ele não quer para você. E às vezes a gente não entende. Às vezes a gente perde um voo. E reclama. Meu Nossa. Deus, e a gente reclama e aquilo acabou as férias, acabou a vida, porque eu perdi um voo. E a gente não sabe o que ele foi lá cuidadosamente te tirou do voo. Porque você não sabe o que aconteceria. Talvez não no voo, mas na chegada. Tem tantas coisas, entendeu? Naquele tempo, naquele momento. Então eu acho que a principal mensagem do deserto é pensar assim, porque o inimigo, ele existe. E ele quer que você imagine o quê? Foi ele que fez isso. Você já viu que muitas pessoas começam a alimentar? Não, me falaram, tiveram uma revelação, que fizeram isso para minha família, que fizeram isso. O inimigo quer que você acredite nisso mesmo. Quem serve a Deus, tudo que aconteceu na sua vida, de bom ou de ruim, é obra dele, é permissão de Deus. Permitiu. Ele permitiu. Ele autorizou você passar por isso. Não é inimigo, não é o vizinho, não é quem fez pensamento negativo, não. Foi Deus. Então, a partir do momento que você se conscientiza disso e fala assim, eu estou aqui, nesse chão, porque Deus mandou deitar nesse chão, você vai levantar. Porque quem te deitou, te levanta. E não é para o mal, é para evolução, é para transformação. E eu penso que quando a gente já passou por um deserto, a gente entendeu que não foi para o nosso mal e sim para o bem, até mesmo os pequenos desertos que a gente passa são mais leves. E te digo isso por mim. Existem coisas que eu peço a Deus que me dê a luz, que me fale, me dê uma direção e às vezes essa direção não vem. E às vezes é como se fosse um quebra-cabeça que faltassem algumas peças. E você ora a Deus pedindo, nossa, mas me dá a direção, me dá a ideia, me dá a visão. E não vem. Não vem. E aí você, quando compreende que isso é permissão de Deus, você respira e pensa, Ele não me entregou as peças que faltam, porque eu ainda não estou pronta. Não estou preparada. Algo falta e eu acho que eu preciso orar mais, me entregar mais, dedicar mais, porque aí, na hora certa, eu saberei. E aí esse quebra-cabeça da vida vai fechar. Que às vezes é algo até do mundo, que a gente quer uma vida profissional, um direcionamento, uma melhoria. Isso faz parte do deserto. Eu vou abrir uma coisa aqui que eu falei com poucas pessoas. Hoje eu tenho um entendimento que quando Deus decidiu recolher os meus filhos, muita coisa em mim não estava preparada. Embora eu quisesse aquele momento. Quando eu recebi, passaram pensamentos fúteis na minha cabeça, preocupação com a minha carreira, sabe, coisas do mundo. E aí, quando ele levou, eu falei, meu Deus, por que eu estava pensando nisso? É tão pequeno, eu quero de volta, porque aí eu não vou pensar mais assim. Isso já foi meu maior aprendizado, fora os outros, né? Então, assim, eu não estava preparada. E Deus, você prefere colher verde ou colher maduro? Andar com Deus é assim. Ele não prometeu que a gente passaria sem aflições, mas ele falou assim, eu vou passar com vocês. Divida o jugo comigo. Ele te convida para dividir o fardo, porque o maior fardo ele carregou na cruz. Não tem maior fardo que esse. Por mim, por você, por nós. Então, hoje, eu convido, entendeu? Eu tive um encontro, eu já te falei disso numa outra oportunidade, com Jesus, num culto na minha igreja, onde eu congrego há 13 anos. E eu fui na frente, né, no dia para receber uma oração especial. A Tânia, uma grande amiga minha, me abraçou. Congrego lá há muitos anos, nunca tinha vivido essa experiência. E a Tânia estava orando comigo e, de repente, algo mudou, sabe? Assim, eu já não estava mais pisando no chão, eu já estava flutuando. E, de repente, a Tânia começou a orar em línguas e eu fui sentindo uma emoção muito forte. E, de repente, falou assim, filha, eu cheguei. E eu entendi que era o Espírito Santo vivo. Então, eu posso te garantir que ele existe, que ele vive entre nós, porque eu abracei ele. Então, não existe deserto que algum ser humano na vida vai passar que ele não esteja do lado. Você pode não convidar ele, e ele mesmo assim te ama. Você pode não acreditar na existência dele,
mas mesmo assim ele vai pegar na sua mão. Você pode estar andando com a mão solta, ele vai estar sempre assim, esperando para você pegar na mão dele. Então eu quero que as pessoas entendam, quem estiver ouvindo a gente, receber essa mensagem, não existe deserto sem Deus. Não existe dor sem Deus, não existe dificuldade sem Deus. Você tem filhos, né? Tem coisa melhor que quando o seu filho te pede um colo? Você chega em casa e fala, mãe, me dá um colo, mãe, eu quero o seu abraço. A gente tem que pedir para ele. E nesse dia que eu tive esse encontro com ele, eu tinha feito uma oração uma semana antes, indo para o escritório, dentro do carro. E no meio da minha oração, eu falei, Deus, eu não tenho o que te pedir. Só agradecer, tudo mais e tal. E aí, nesse dia da oração, quando eu estava tendo esse momento, eu até emociono, ele falou assim, sabe o dia que você orou no carro? E que você falou que não quer me pedir nada, que você não tem nada que pedir, eu quero que você peça. Porque eu sou o seu papai. Então, a gente tem que pedir. A gente não tem que pedir só coisas boas, a gente tem que pedir sabedoria, a gente tem que pedir força, a gente tem que pedir apoio. Porque o deserto, ele vai vir para mim, ele vai vir para você, ele vai vir para todos nós, porque ele faz parte da nossa evolução. Exatamente. Da nossa existência. A partir do momento que Deus é o oleiro e nós somos vasos de barro, ele vai moldar o vaso. Às vezes ele quer te dar um buquê desse tamanho e o seu vaso tá com a boquinha desse tamanho aqui, ó. Não vai caber. Então ele vai te alargar. Só que dói. Dói. Ser transformado dói. Dói. Sabe que tu estava falando e me veio agora à mente uma coisa tão forte que fazia tempo que eu não lembrava. Era um domingo, antes de dormir, isso 2019. E eu lembro que antes de dormir eu pensei, mas como é que será que Deus nos cuida, né? É tanta gente para cuidar, como é que será que Ele cuida? Como é que será que Ele nos livra, né? Será que tem essas coisas, anjo da guarda? Como é que o Espírito Santo age? Eu me coloquei em pensamento, uma coisa muito aleatória. E pensei sobre isso, mas também pensei e fui dormir. Isso era domingo. Na terça-feira de manhã, 6 horas da manhã, eu me acidentei, meu carro deu perda total e eu sobrevivi. Precisa falar mais alguma coisa? Te cuidei, tô aqui. Ah, é? Tu tem dúvidas de como que eu cuido, de como que eu livro? Tá aqui, a resposta tá aqui. Te respondi. Te respondeu com cuidado, com prova, porque ele é o Deus da prova. Só que às vezes a gente não quer ver. Você poderia ter passado por esse acidente, ter tido o livramento, nem ter lembrado desse questionamento e continuado. Muitas pessoas escolhem não ver. Não querem ver. Tá aqui o tempo inteiro. Tá na gente, tá no céu, tá no dia que você acorda. Quantas pessoas gostariam de acordar no dia de hoje? Nós estamos aqui com saúde, falando. Então, assim, a vida, ela não vai ser só de mananciais. Mas tá na palavra dele que ele é capaz de colocar uma floresta dentro do seu deserto. Ele é capaz de fazer o seu deserto transformar num mar, num manancial, de brotar água da pedra. Porque esse é o Deus que a gente serve. Então, a gente não pode perder a fé, principalmente no deserto. Porque fora do deserto, você até tem fé, mas você tem muito mais gratidão do que fé. Com certeza. Fé é quando tudo te falta. E você vai dar o passo, porque você sabe que o chão vai ser colocado ali. Então, todo mundo, acho que a principal mensagem é essa, sabe, Bibi? É a gente pensar que o deserto é plano de Deus também. Com certeza. E se a gente for parar para pensar, Leti, é o seguinte: deserto, com Deus, Deus erto. E se a gente mudar uma palavrinha, fica deu certo. Verdade, não tinha pensado. Do S pro C, deu certo. Venci. Passei, eu tenho um lúdico que eu penso assim, na minha cabeça, quando eu estou em momentos muito difíceis, que a gente é um monte de bonequinho, sabe? E que Deus tá lá, tipo assim, vai, Letícia. Tipo uma aposta, entendeu? Eu tô apostando em você. Eu sei que você vai cruzar essa linha. E assim foi com o Jó. E assim foi com o Jó. Aí eu falo, gente, eu não posso decepcionar ele. Levanta a cabeça, Letícia, vai com coragem, vai. Meu marido fala assim, da onde vem o seu otimismo? Eu falei, meu otimismo vem da minha fé. A minha fé, ela é absoluta. Ponto. Ah, mas não, eu acredito 1000%. Eu não tenho espaço para, mas e se? Não, não tenho. Agora, o que vai ser, o que ele quer para mim,
Aí eu peço sabedoria para entender, porque muitas vezes não vai ser o que eu quero. A teu modo e a teu tempo. Não vai. Mas se a gente vai olhar para trás, é sempre mais bonito e mais perfeito o que Deus fez, né? Não é? Agora ele tá me dando a escola do tempo. É. Tenha paciência, seja paciente. Mas ele tá te preparando. Tá me preparando. E se você tiver em mente que ele tá te preparando e que a cada dia que passa você tá evoluindo e melhorando, fica o fardo mais leve. Fica. E você é como se entrelaçasse com mais força as mãos e dissesse, eu tô aqui, eu não vou soltar, e você também não me solta. É isso. Eu me sinto, é muito doido o que eu vou falar, mas eu me sinto de certa forma privilegiada. Porque se ele está escolhendo para eu passar por isso, é porque ele vê em mim um potencial muito grande. E não só para a sua vida, para você viver de forma individual, né, no teu aprendizado, mas para você levantar pessoas. Sim. Para a tua fé fazer com que outros olhem e digam, eu também quero essa fé. Eu também, eu preciso aprender com ela. Sim. Eu preciso viver assim também. Isso... O maior deserto é o seu propósito, né? Tem aquela frase. E o que eu acho que tem que ser a nossa maior missão? As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. E através dessa visão falar assim, eu quero seguir ela, eu quero ser como ela, entendeu? Eu quero parecer com ela, porque nós somos imagens e semelhança dele. Então a gente tem que querer transpirar Exatamente. isso, transparecer isso, entendeu? Então às vezes a gente é escolhida não só por mim. Às vezes a minha trajetória agora, com a perda gestacional, eu posso ajudar outras pessoas. Assim como você me ajudou com uma oração que você me enviou, que eu já fiz uma corrente e já enviei para outras mulheres. E isso é a nossa missão. A gente transformar o mundo que a gente está através do amor de Cristo. Falar do amor de Cristo. Pregar o amor de Cristo. E longe da perfeição humana, porque nunca vamos atingir, mas em evolução. Né? Eu evoluo, você evolui e a gente segue. Isso mesmo. E se a gente pudesse deixar uma mensagem hoje para encerrar o nosso bate-papo, para quem está nos escutando, o que você diria? Tenha fé. Eu acho que fé é o melhor e maior presente que alguém pode ter, ganhar, receber na vida. Creia que Deus te colocou no deserto e Deus vai te tirar no deserto. Não olhe para o lado. Não olhe para trás, não olhe para nenhum lado, a não ser para cima, porque Ele vai te conduzir. Amém. Amém. Obrigada, Leti. Obrigada a você, Bebê, foi ótimo, obrigada pelo lindo. convite. Obrigada por trazer testemunhos lindos, verdadeiros, humanos e fortes pra gente. Obrigada por contribuir, por estar aqui. E eu tenho certeza que grandes bênçãos vão te acompanhar e surgirão. E você vai voltar aqui para contar pra gente. Com certeza, combinado. Certo? Beijo, obrigada. Obrigada a você que nos escutou, nos assistiu. Ficamos muito felizes em você estar aqui, usando do seu tempo para escutar grandes testemunhos. Desejo que na sua vida você também tenha lindos testemunhos e que você conte, fale sobre eles, para levantar mais pessoas por esse amor em Jesus, né, essa crença e poder escutar também o Espírito Santo. Desejo que seja abençoado para você. Obrigada por estar aqui e até mais.